nós sentimos no coração? Quando você olha para o horizonte profético, o que é que você sente, meu jovem, dentro do teu coração? Medo? Alegria? Gozo? Qual é o sentimento que brota em nosso coração quando nós olhamos para os eventos finais que estão diante de nós? Se nós olhamos para os eventos finais e para a perseguição que teremos à frente, e ao vermos que o tempo está chegando e nós ficamos com medo, esse é um sinal e um sintoma de que nós não estamos o quê? Não estamos preparados. Aqueles que estão preparados espiritualmente para essa batalha final do conflito dos séculos, ao verem os eventos se aproximar, eles sentirão gozo, alegria no coração e louvarão o nome de Deus, a despeito do sofrimento, da dor e das tribulações que nós iremos passar nesse período que vai ocorrer a batalha do Armagedon. Mas sabe, irmãos, eu louvo a Deus porque está registrado no livro de Apocalipse o cântico da vitória. Aqui fala um cântico da vitória que só aqueles que forem fiéis poderão cantar. Esse cântico da vitória é um cântico da experiência. E nós vamos mover agora para o capítulo 15 de Apocalipse. E nós vamos encontrar no capítulo 15, do versículo 2 a 3, esse cântico da vitória. Esse cântico de Moisés. Esse cântico extraordinário que nós vamos cantar. E a nossa visão é ampliada por esse cântico. Apocalipse capítulo 15, e o versículo 2 e 3. Diz assim: E vi como que um mar de vidro misturado com fogo. E os que tinham vencido a besta e a sua imagem e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá? Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, e todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são o quê? São manifestos. Meus queridos, há uma coisa aqui que me chama a atenção. Quando a Bíblia fala do cântico da vitória, quando a Bíblia fala desse cântico da vitória, a Bíblia fala do cântico da vitória também como o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. E eu fico pensando assim, o que é que Moisés está fazendo aqui? Esse cântico é o cântico do Cordeiro. O que é que Moisés está fazendo aqui? Se esse cântico é o cântico do Cordeiro. Depois de analisar um pouco e examinar o texto, nós precisamos refletir em alguns aspectos. Por exemplo, o primeiro aspecto fala a respeito da posição de autoridade de Moisés em relação a Deus, em relação à revelação de Deus que foi dada no Monte Sinai. Foi Moisés quem entregou à humanidade, através do povo de Israel, a orientação básica acerca do estilo de vida projetado por Deus para o homem. Foi Moisés quem escreveu as leis de Deus e escreveu o Torá, que também no Velho Testamento é conhecido como o livro de Moisés. Moisés foi o homem que recebeu os 10 mandamentos, que foi entregue pelo próprio Deus, como uma revelação expressa do seu caráter aos seres humanos. Isso significa que em todos os tempos, os ensinamentos dados a Moisés no Monte Sinai são a base do conhecimento e da vontade de Deus revelada a todos os seres humanos. É por isso que Moisés tem um papel importante. Porque Moisés não tem um papel importante na salvação do homem, mas Moisés tem um papel importante como anunciador da mensagem da salvação que Deus queria revelar aos seres humanos. Esse cântico também, esse cântico da vitória ou do Cordeiro é chamado cântico de Moisés, porque ele traz de volta à nossa memória
a libertação do Egito e o livramento do Mar Vermelho como um símbolo da libertação final. O que se passou no Egito e na trajetória do deserto, e ao mar se abrir, e finalmente esse povo entrar na terra prometida, não é uma outra coisa, senão uma revelação de Deus à humanidade do que realmente ia acontecer com os filhos de Deus quando finalmente nós entrássemos na terra prometida. É por isso que Moisés, ele tem um papel especial. Porque a liderança de Moisés é um símbolo de Cristo Jesus. Moisés é um símbolo de Cristo, pegando os israelitas e conduzindo eles até a terra prometida, tirando ele do Egito e libertando esse povo, depois de 430 anos de cativeiro egípcio. Deus olha para aquela geração incrédula, e quase todos eles pereceram pelo deserto. Às vezes eu fico pensando assim, quantos milagres, quantas oportunidades, quantas vezes Moisés foi bombardeado pelo povo, porque o povo estava desconfiando, desacreditando, reclamando. Passaram a vida inteira esperando um libertador, e quando finalmente o libertador apareceu, o povo agora queria voltar para comer as panelas do Egito, queriam voltar para o estilo de vida do Egito, queriam introduzir os costumes do Egito dentro da igreja do deserto. E isso é o que tem acontecido hoje. O povo de Deus não está muito diferente dos israelitas. Eles estão indo lá no mundo aprender as coisas do mundo e estão trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja de Deus. E meus queridos jovens, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Aquele povo pereceu pelo deserto e não entrou na terra prometida por uma única coisa: eles queriam trazer os costumes do paganismo do Egito para dentro da nação. E se a igreja de Deus hoje permitir que os costumes do mundo sejam introduzidos dentro da igreja de Deus, essa igreja vai perecer no deserto do pecado, a exemplo dos israelitas. Deus está lançando um desafio para nós. O Deus que nós temos é um Deus poderoso. Nós precisamos experimentar a Deus pessoalmente, para conhecê-lo por experiência pessoal. O Evangelho, ele não é uma teoria. O poder de Deus não é uma teoria. Os milagres de Deus não é uma teoria. Mas Deus não tem operado em nosso meio por causa da nossa incredulidade. Deus não tem operado em nosso meio por causa do nosso descaso com as coisas espirituais. Deus não tem operado em nosso meio porque nós temos amado mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Deus não tem operado em nosso meio porque nós temos gastado pouco tempo em oração e comunhão com Ele. Vocês sabem que uma vez eu fui convidado para fazer uma semana de oração em Boston. E eu fiquei na casa do pastor. Aliás, não era uma semana de oração, era um fim de semana com Deus, dos jovens. Começava na quinta à noite, acabava no sábado à noite. E eu fui convidado para esse festival de fé no fim de semana. E eu fiquei hospedado na casa do pastor. Mas toda manhã, quando eu acordar, eu sempre acordo cedo, fico lendo minha Bíblia e orando. E eu estava fazendo a minha meditação e eu vi no quarto do lado o pastor. Esse pastor, ele era músico, ele sabia tocar. E quando deu mais ou menos umas 8 horas da manhã, eu vi que ele se trancou no quarto do lado. E aí, como ele era músico, ele tinha um teclado. E ele começou um louvorzão. A palavra é essa mesmo, um louvorzão. O cara trancou-se no quarto sozinho. E ele meteu a mão no teclado e era somzão mesmo. E ele louvava e cantava com uma força assim que eu fiquei contagiado do outro lado da parede. Quase que eu bati na porta e disse: rapaz, deixa eu louvar contigo aí também. Mas o cara fez um louvor ali de meia hora que eu fiquei de boca aberta. Mas eu não disse nada. Quando foi no outro dia, 8 horas da manhã, o bichão estava lá de novo em cima do teclado. E outro louvorzão danado, cantava e vibrava. E eu fiquei pensando assim, aí eu não aguentei. Quando chegou, a gente foi sair para comer, eu disse: mas parece que uma coisa, todo dia 8 horas da manhã você vai naquele teclado e canta com a força. Eu falei: olha, rapaz, esse é meu momento de adoração pessoal a Deus. Quando eu vou na igreja, eu faço uma adoração corporativa. Mas desde que eu comecei a fazer um louvor, uma adoração a Deus pessoal,
eu e Deus, eu tenho sentido uma paz.